Gravação e transmissão iniciadas. No momento que o professor achar adequado. Então, vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Em primeiro momento, eu gostaria de agradecer demais, né, a participação de todos, a participação dos membros do GEPA e participação das pessoas que ainda não são membros do GEPA, né, e que podem se sentir convidadas aí a fazer parte disso que a gente chama de grupo, mas que na realidade é uma rede, né, de vínculos saudáveis, de vínculos bem-sucedidos aí entre membros, né, entre integrantes aí, que fazem esse trabalho belíssimo que a gente tem feito já há alguns anos, né, Jéssica? Na realidade, assim, eu vou partir de um ponto, né, e eu gostaria que todos que se sentirem à vontade pudessem se expressar também, né, tanto os membros do GEPA quanto quem não é membro do GEPA também se sentisse à vontade de fazer colocações, mas especialmente os membros do GEPA e mais especialmente ainda aqueles que têm grupos, né, aqueles que têm turmas de coordenação, né, porque nós somos um grupo onde existem alguns integrantes que reúnem turmas e coordenam estudos, não é? Que trazem a teoria e, acima de tudo, a forma de aplicabilidade disso que a gente aprendeu a chamar de psicanálise do acolhimento. Né? Tá todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem? Tá? Tá ótimo. Tá bom. Então, assim, nós estamos juntos aí há alguns anos, eu não sou bom de data, a gente também não tem essa coisa de um ponto muito preciso de quando começou o GEPA, mas, de qualquer forma, a gente já está junto há alguns anos aí, né? Durante esses anos aí, a gente tem vários trabalhos realizados, né? Palestras, cursos, grupos, né, publicações de livros. Nós estamos aí no 4º volume do Psicanálise do Acolhimento, que reúne aí capítulos e cada membro do grupo foi colaborando com um capítulo do livro, né? Depois eu gostaria de cada um que pudesse, que tem turma de coordenação, pudesse passar aí o horário, como é que está conduzindo essas turmas, né, que material que está vendo. Então, então, a gente tem realizado um monte de coisa legal durante esse tempo que a gente está junto. E durante esse tempo, né, a gente foi desenvolvendo cada vez mais características próprias disso que a gente tem chamado de psicanálise do acolhimento, tanto dentro de uma expansão teórica, né, quanto da aplicabilidade disso. Aliás, quando a gente fala de psicanálise do acolhimento, nós não estamos falando aqui de uma teoria, né, ou de uma formatação que venha de uma especulação literária, teórica, né? Nós não construímos a psicanálise do acolhimento a partir de nenhuma outra proposta teórica, mas de uma vivência clínica que foi nos ensinando, e a partir disso a gente conseguiu ligar esta vivência clínica a alguns pensadores. Faz sentido, gente? Então, não é uma tentativa de aplicar uma teoria que foi aprendida, mas é encontrar na teoria algumas colocações que podem ser relacionadas a essa forma que a gente vem trabalhando na clínica junto com os nossos pacientes. Faz sentido, gente? Dentre esses pensadores, Freud, é claro, né, que foi o primeiro acolhedor, né? Sem sombra de dúvida. Depois a Melanie Klein, que deu um salto muito grande na possibilidade de expansão
desse tipo de acolhimento, já que ela experimentou essa vivência de ser mãe, não é? E isso enriquece demais, enriqueceu bastante a psicanálise, né? E trouxe esse modelo da maternagem para a aplicabilidade da clínica, né? E isso é de fundamental importância dentro do GEPA, não é? Porque o GEPA tem esta característica, né, de reverie, de holding, né, de função alfa, que são elementos tanto do Winnicott quanto do Bion, não é? E isso só foi possível a partir da introdução kleiniana, né, dos pressupostos kleinianos. Mas nós não somos um grupo kleiniano, nós não somos um grupo bioniano, né? Nós somos um grupo gepiano, porque nós estamos aqui desenvolvendo alguma coisa nova, e nós acreditamos que a psicanálise precisa ser algo vivo, algo fluido, algo que está em constante transformação dentro da perspectiva daquilo que funciona dentro da clínica, e não uma replicação de teorias que a gente vem aprendendo, sabe lá onde, sabe lá quando, sabe lá por quem. Faz sentido, gente? Então, a nossa aplicabilidade não tem compromisso teórico com nenhuma escola, a não ser aquela que a gente está desenvolvendo. Ah, professor, mas isso daí pode parecer presunçoso. Vocês podem chamar do que quiser, não tem problema. Mas a gente ainda insiste em propagar aquilo que funciona dentro da clínica, independente daquilo que é proposto dentro da formulação teórica literária. Faz sentido, gente? Então, assim, dentro da formulação teórico-prática, né, a gente poderia dizer que um princípio básico da nossa da psicanálise do acolhimento é que nós não investigamos a vida do paciente. Nós não estamos preocupados com saber sobre o histórico do paciente. Pouco importa isso para a gente. A nossa prática é acolher a dor do paciente no momento que o paciente está com a gente, no aqui e agora. Quanto menos de passado tiver ali, mais saudável será. Então, não há necessidade, não há o interesse dentro da psicanálise do acolhimento de investigação. Então, este é um salto teórico ousado ou corajoso, melhor dizendo, não é? Porque a ideia da investigação é uma prática recorrente dentro das psicanálises usuais que a gente tem por aí. O psicanalista investiga o paciente, investiga o histórico do paciente, investiga, né? É importante investigar. Não, não é importante investigar. Dentro da nossa prática, a investigação se mostrou um elemento que produz defesas. Quando o sujeito se sente investigado, ele produz defesas, ele se defende daquele olhar investigador. Faz sentido, gente? Então, conforme eu vou colocando aqui, gente, me interrompam se vocês lembrarem de alguma outra proposta que a gente tem propagado, tem comungado aqui dentro do GEPA, né, que destoa das práticas comuns que a gente tem por aí, tanto dentro da teoria quanto da aplicabilidade na prática clínica. Me permite uma contribuição, Por professor? favor, Caio, por favor. Se Boa apresenta tarde, aí, Caio. Se primeiramente, apresenta, né? fala Boa um tarde pouquinho a de você. todos. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui junto com o Gepa novamente, né? Eu sou o Caio Henrique Correia, eu sou integrante há mais ou menos uns 2 anos do Grupo Gepa, faço parte dessa família, né?
Eu também tenho uma certa dificuldade em chamar isso aqui de grupo, porque a gente comumente vê aí grupos se unindo, né, muito com intuitos ideológicos, né, levantar bandeiras, e isso aqui corre totalmente na contramão disso que a gente aprendeu a chamar de grupo. Freud traz bastante sobre isso, né? E aqui é um intuito de família, né? E conforme o professor foi falando aí, né, da investigação e como a investigação provoca defesas nos pacientes, né? Isso a gente pôde estar aí aprendendo com a experiência, né? Como o próprio Bion gostava muito de falar, né? Aprender com a experiência. Então, assim, essa investigação, vamos deixar para os investigadores mesmo, né? Porque o professor tem uma proposta recente muito bacana da ideia da procura. Quanto mais a gente procura alguma coisa, mais distante a gente está da verdade, porque a realidade, ela se mostra. Para quem está integrado, para quem está ali vivendo em ambientes saudáveis, promovendo ali uma expansão, estando de acordo com a realidade, isso que é um termo que a gente gosta bastante de usar aqui no GEPA também, né? Estar em acordo com a realidade, essa verdade vai se apresentando sem que a gente se esforce, né? Sem que a gente precise ficar procurando por ela. Gosto sempre de me utilizar da metáfora daquele sujeito que fica caçando borboletas e daquele que prepara um jardim belíssimo para que as borboletas vão até ele e a gente possa desfrutar de uma bela paisagem. Mas também tem uma coisa que está me pegando bastante, que também tem uma imagem viralizando, não sei se vocês viram recentemente, né? Uma imagem de um pinguim que se desloca do grupo, né? Que é um vídeo antigo, um documentário de algo que aconteceu lá em 2007, agora resgataram e está bombando na internet, né? E me parece que é isso, né? Não aderir à manada ali, né? Não aderir à ideologia, ao grupo e ter coragem de agir e de pensar por conta própria. E quando você consegue encontrar um continente, um ambiente onde existam vínculos saudáveis para que a gente possa pensar junto, eu acho que aquela imagem do pinguinzinho se despedindo da manada e indo seguir o seu próprio caminho retratou muito bem isso que eu estou aqui querendo dizer. Mas demais é isso, pessoal. Eu gostaria também de fazer um relato aqui que há 2 anos que eu pude encontrar essa família aqui e hoje me parece que eu me lembro assim, eu costumo dividir a minha vida em antes do GEPA e depois do GEPA, porque foi uma oportunidade, um ambiente assim onde eu pude aprender a enxergar algumas coisas que eram difíceis, que passavam muito despercebidas antigamente, e hoje eu enxergo com uma claridade que, em certo momento, causa até uma inquietação, mas depois você vai ali, né, reconhecendo, aprendendo a respeitar e se responsabilizando pela realidade que está sendo muito deturpada antigamente, né? Então, eu só tenho a agradecer. Se alguém de fora aí estiver com alguma insegurança, se quiser conversar também, se quiser, eu me coloco à disposição. Acredito que todos aqui estão à disposição também, né? Mas é um ambiente riquíssimo, onde qualquer pessoa que estiver disposta a acolher os pensamentos e expandir junto, assim, né, em direção a um fluxo da realidade, eu acredito que não vai se arrepender. Então, me coloco à disposição. Ainda não tenho um grupo de estudos na qual eu sou um coordenador, mas participo da maioria aqui e aprendo muito semanalmente com todos. Então, é isso que eu tenho a dizer por enquanto. Se me surgir mais alguma contribuição, eu vou expandindo aí também. É isso aí. O Caio, se você me permitir, aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa proposta, essa ideia que o Caio trouxe de buscar a verdade, né? Eu acho que isso é muito importante, e isso é essencialmente gepiano, se vocês me permitirem, né? A gente tem essa premissa na psicanálise contemporânea de buscar a verdade. Que o psicanalista tem a função de buscar a verdade. Não é uma premissa gepiana, não é uma premissa da psicanálise do acolhimento a busca pela verdade. Nós não precisamos buscar a verdade. O que a gente precisa é ser capaz de desobstruir o fluxo da vida para que a verdade possa se desvelar.
A verdade vai se desvelar na medida em que a gente for capaz de renunciar dos prazeres e dos benefícios que as ilusões nos trazem. Então, buscar a verdade é diferente de desobstruir a vida de ilusões, de ser corajoso para se desiludir. Porque muitas vezes você busca a verdade completamente iludido. E aí você não vai encontrar nada. E isso que você vai encontrar, você pode até chamar de verdade, mas não será verdade, porque você está completamente iludido, acreditando buscar a verdade. Então existe um abismo enorme entre ter coragem de renunciar das ilusões e esta busca desenfreada pela verdade que não vai te levar a lugar nenhum a não ser a outras ilusões. Por favor, Jéssica. Bom, eu gostaria de contribuir, porque te ouvindo, professor e o Caio, me fez pensar até num assunto que a gente conversou recentemente no grupo. Acredito que uma característica também do GEPA seja abrir mão tanto dos títulos, porque eles não consideram a maturidade do analista, certificados ou qualquer pós-doc que alguém possa ter, aqui isso não é uma relevância, a não ser a experiência. E ouvindo muito do relato do Caio, que tem nutrido muito aqui o grupo também, a presença dele, quando nós falamos tanto da análise gepiana, como desta formação contínua do analista, que é o que acreditamos, nós estamos falando de experiências de vínculos. Então, não é a interpretação que você vai trazer para o seu paciente que vai trazer a transformação na vida dele, mas é o vínculo que você vai nutrir com esse paciente que vai desenvolver um símbolo interno, e assim ele vai ter, então, uma estrutura para conseguir seguir em frente. Então, é muito diferente de quando ele traz uma ideia, e o Bion fala muito sobre o Rêvery, nós sonharmos o sonho junto do paciente, e essa experiência, ela é vivida tanto no setting, como também no grupo. Então, se hoje nós temos aí 4 livros lançados, e provavelmente o 5º está por vir muito breve, é porque nós tivemos o professor Renato, que a priori nos trouxe esse modelo, olha, vamos fazer junto, e não é é um reconhecimento, professor. Eu tive o prazer de conhecer o professor Renato lá em 2011, no início ainda da faculdade, então já temos alguns anos ali de vínculo. O GEPA foi se desenvolvendo por todos esses anos, cada um vai contribuindo com aquilo que pode ali. Não é um lugar fácil de estar, por quê? Porque requer responsabilidade. Então, aquele que vai estar ali, ele vai precisar se responsabilizar por todos os movimentos. A oportunidade do livro, ela foi aberta, mas só pôde ingressar aquele que se arriscou, que se aventurou e que teve alguém que pôde sonhar junto. Então, acredito que essa base é muito importante para a gente poder pensar ali a prática, o movimento gepiano. Excelente, Jéssica, excelente mesmo. Agora, olha só, bacana, né, reconhecer a minha função aqui, né, de dar o bicudo na bola aí, né, o pontapé inicial, mas assim, gente, não faço nada sozinho, né? Não mesmo. A Camille quer falar, fica à vontade, Camille, por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu vou te dizer assim, por mim, a minha experiência já vem aí de alguns anos, né? Mas para mim é sempre como a primeira vez, eu vou colocar assim, acho que cada dia, cada encontro nos grupos, acho que são sempre a primeira vez, porque trazem assuntos ali que mexem com a gente, né? Tanto ali nos grupos quanto na nossa análise. Então, acho que é sempre a primeira vez, e acho que é essa questão que eu mais vejo na questão
que é bem característico do GEPA, te deixa livre. Então, você sente a questão da liberdade com a responsabilidade. Você sente as mãos que te seguram nas suas mãos, caminhando com você, mas você podendo caminhar com as suas próprias pernas, estar sendo você, pensando da sua forma, falando da sua forma, sem que seja algo fechado. Não, você tem que falar assim, você tem que fazer assim, né? Como trazem ali muito, não desmerecendo, vou colocar assim, questões de faculdade, tudo, mas foi até uma questão quando eu fiz a minha formação, uma das coisas que me deixava contrariada, porque não fazia parte daquilo que eu acreditava. E à medida que eu conheci, que eu entrei no grupo, né, que eu comecei a participar, fazer a minha análise pessoal e estar hoje sendo participante integrante, por mais que a gente sempre se sente ali na questão de sendo um aprendiz, a gente também é alguém que pode ensinar, né, que pode passar ali, porque eu acredito que é assim que cada um aqui se sinta, nesse sentido, nunca nada é menos ou mais, é sempre um todo que se soma cada vez, né, para acrescentar ali. Então, são palavras, cada um tem a sua forma ali de falar, cada um tem o seu jeito, né, a sua maneira de estar sendo, e um vai aprendendo com o outro, e eu acredito assim, para mim aqui faz muito sentido de ser realmente a questão do modelo ali das funções maternas e paternas, eu vou colocar assim, saudável, desse vínculo saudável. Então, é como se eu voltasse a ser criança lá na questão, para ter aquele modelo e seguir a minha própria essência, né, de estar construindo sempre. Então, ali a gente pega o modelinho de cada um pouquinho da fala de cada um pouquinho do jeitinho de cada um, para construir um todo. E eu acho que só tem a acrescentar, né? Eu acho que foi realmente um local, assim, de você se sentir, igual eu falei, com essa liberdade, né? Não algo fechado, não algo de que você precisa ter medo de vir falar, apesar de que a gente às vezes tem, né? Nesse sentido, por ser seres humanos, a gente tem as nossas inseguranças ali, mas é algo que cada vez que você fala, ainda que você tenha seu medo, você se sente mais acolhido em tudo que você está sentindo. Muito bacana, Camille. Muito agradecido pela tua colaboração. Jéssica, você não falou o horário do teu grupo de coordenação aí. A Ana Paula quer falar, mas antes disso, passa aí para a gente o teu horário e depois coloca lá no grupo também, né? O teu nome e o teu horário do grupo de coordenação, por favor. Verdade, eu acabei esquecendo. Hoje nós estamos de quarta-feira às 15 horas, então é 1 hora de grupo, das 15 às 16 horas, toda quarta-feira. Pode falar, Ana Paula. Boa tarde, pessoal. Vim aqui trazer algo que eu acho muito importante para mim, que fiz, né, a graduação de psicologia, e assim fui apresentada ao GEPA logo no início, né, pela Jéssica, inclusive, pelo professor Renato, conhecia também. Então, a gente ter aquele detox mesmo da faculdade, né, que a gente sai da graduação cheio de medos, ansiedades, e aí o GEPA chegou num momento para mim para fazer esse acolhimento, que é o que a gente preza tanto, né? A psicanálise do acolhimento. Então eu precisava ser acolhida ali, contida, né? Inclusive, porque a gente sai muito, a graduação é um período muito complicado, muito difícil. Então chegou para mim nesse momento onde eu mais precisava, né? E onde foi possível também, que eu acho muito interessante, é que a nossa rede, ela possibilita sustentar o tripé, né, que é algo tão importante para a gente, que é o estudo, né? Então a gente tem vários grupos de estudos, a gente faz algumas semanas da psicanálise, então tem alguns mini cursos com valores muito interessantes, né, inclusive para estudantes, né, que a gente sabe que nesse período é bem complicado financeiramente, né, com análise, porque aqui muitos, né, já estão fazendo atendimentos, muitos já atendem, então também que, né, tem um valor acessível, que a gente consegue ali um ir ajudando o outro, né, e
toda essa questão ajuda muito quando a gente está, né, na graduação, quando a gente está ali, e fora a supervisão, que nesses grupos, a gente também, nos grupos de estudo, sempre surgem casos, sempre a gente discute alguma questão de clínica, né? Então, assim, a gente consegue sustentar esse tripé que é difícil fora do GEPA, porque os valores são absurdos, é muito complicado, a burocracia é muito grande, né? Então, é algo que, para mim, foi, assim, muito importante, né? Quando eu iniciei, e que fez todo sentido, e eu acredito que, para quem ainda não conhece, né, pode ser que faça sentido nesse momento, né? E aproveitando aqui, eu vou iniciar um grupo de estudos onde eu e a Kátia, que é uma outra, uma amiga de trabalho, né? A gente vai começar agora na próxima sexta, às 9 horas da manhã, então fica o convite, onde ali também a gente vai iniciar com um livro, a leitura de um livro, que apesar de ser um autor lacaniano, mas eu quero, né, a psicanálise é importante, interessante que a gente consegue expandir, que é outra coisa que aqui no GEPA a gente conversa bastante sobre expandir aquele pensamento que foi colocado ali para a gente. Então, a ideia mesmo é trazer para a psicanálise do acolhimento, para pensar um modelo diferente. Então, estão todos convidados. Se tiver interesse, é só me mandar mensagem e vai ser um prazer ter vocês com a gente. Muito obrigada, Ana. Bianca, você gostaria de falar? Pode falar. Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Bianca Nascimento, eu sou integrante do GEPA aí já tem um tempinho, mais ou menos uns 8 anos, estou aí junto com vocês, me nutrindo muito dessa psicanálise, como os colegas já trouxeram. É um divisor de águas mesmo, a partir do momento que a gente, de tudo que a gente conhece como psicanálise mesmo, aí fora. Quando a gente entra no GEPA, a Ana Paula falou, né, que veio da faculdade, enfim. Eu não fiz a faculdade, eu vim de um curso de psicanálise com todas aquelas ilusões, assim, no finalzinho do curso, achando que era aquele quadrado ali, que a psicanálise era aquilo ali. Aí achei Jéssica no YouTube, falando sobre Melanie Klein, sobre ludoterapia, e a partir daí abriu o GEPA. E eu falei, meu Deus do céu, então tem mais? Que mundo é esse? Que quanta coisa, né? Quanta expansão, quanta nutrição. E aí, os grupos de estudo, e aí, baseado todo o tripé mesmo, como a Ana Paula estava falando, a análise pessoal, os grupos de estudos, a supervisão, e aí todo esse embasamento, a experiência clínica que você passa a ter a partir do momento que você tem esse tripé, e é outra coisa, é uma outra psicanálise, como o professor Renato bem colocou, né? O que a gente vê hoje em dia é uma busca desenfreada, e eu não estou falando só dos pacientes por essa busca, não, porque vem muito isso também, mas dois profissionais em se encaixarem ou colocarem o paciente, né, em nomenclaturas, em colocar ali os psicodiagnósticos, enfim, tudo aquilo ali, a investigação que o professor Renato está falando, não, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser o quê? TDAH? Ele tem que ser o quê? Bipolar? Ele tem que ser o depressivo? Ele tem que... E não é isso que a gente está buscando, não é cavar, não é investigar, é o processo ali da dupla analítica, né, o relacionamento que está tendo ali, o ambiente saudável que a dupla está tendo, é que vai poder possibilitar a transformação desse paciente, para que ele possa olhar para a realidade dele e falar, olha, tá, aconteceu isso comigo, e o que eu faço daqui para frente? Como é que eu dou conta disso? Como é que eu caminho com isso? Como é que eu saio disso, né? Como é que eu penso a partir daqui? Porque é muito cômodo a gente ter um psicodiagnóstico e na nomenclatura e ficar na ilusão. Não, eu não posso caminhar porque eu sou assim. Eu não posso caminhar porque eu tenho isso. Eu não posso caminhar porque o meu pai fez isso, porque a minha mãe fez isso. E tem um mundo de possibilidades pela frente para que o paciente possa, né, caminhar nessa transformação. E é dissolver tudo isso que possibilita essa transformação. Muito obrigada pela contribuição.
Aqui a gente tem uma ordem de pessoas que levantaram a mão. Vou pela Cláudia, que está pelo número 2. Vamos lá, né? Então, boa tarde. Eu estou ouvindo aqui cada um de vocês, e isso, né, ainda traz mais reflexão para a gente, porque enriquece, e eu queria também, assim, a partir disso, né, para quem não participa de algum grupo, ter um modelo, porque é esse o modelo do grupo, é pensar, né, e a gente sempre está aí junto, para que possa ser mais rico, para que as coisas novas possam surgir, as ideias novas, né, para que isso possa se manifestar. Então, nossos grupos de estudos são assim, né? Então, a gente traz esse acolhimento da psicanálise do acolhimento para os vínculos dos grupos também, dos nossos grupos de estudos. Eu coordeno um grupo de estudos nas segundas-feiras, às 19h30, até às 20h30. Então, foi um horário viável para os integrantes, e o grupo flutua, né? As pessoas vão, as pessoas vêm, passam por eles, alguns permanecem, né? E a gente continua pensando. E não tem essa cobrança dessa permanência no grupo. E eu acho que o que enriquece muito na psicanálise do acolhimento é o respeito, né, com o outro, com o pensamento do outro. Então, a gente está sempre começando, às vezes a pessoa fala assim, mas o que vocês estão estudando no grupo? Né? Pode chegar com o grupo andando, com o bonde andando, pode entrar, porque está todo mundo sempre começando. A premissa é o acolhimento e não é o saber sobre, né? Porque isso não é suficiente para a psicanálise do acolhimento. A gente precisa, como a Ana Paula citou, né, aí ter estar aí dentro do nosso tripé, que é a supervisão clínica, que é a nossa análise pessoal, e essas duas categorias, tanto supervisão quanto análise pessoal, vai falar de nós, né? É aquele momento que a gente vai estar ali com o psicoterapeuta e o grupo de estudos onde estaremos todos juntos. No ano que passou, né, e a gente ainda finalizando esse ano, o nosso estudo foi sobre, assim, as bases da psicanálise com esse livro do professor Renato, Pensando Melhor a Psicanálise, do Saber ao Estar Sendo. E é riquíssimo, né, porque a gente vai começar do começo, vamos fazer a redundância aqui, mas dos conceitos básicos da psicanálise. E a gente vai ali, a cada estudo, a cada contribuição, enriquecendo mais. E o que mais enriquece é que, foi citado aqui, né, as faculdades, a psicologia, a pedagogia. Eu venho da psicologia, venho da pedagogia, e não faltava alguma coisa e estou na psicanálise. E no meu grupo que eu coordeno, né, então, tem a psicologia, tem a pedagogia, tem a medicina e tem a psicanálise, e a gente está ali pensando junto, porque cada área dessa tem o seu lugar. A psicanálise não é dona do pensar. A psicanálise não é dona das ideias, não é dona do mundo, não é dona da verdade, né? Então, cada profissional ali é a sua maneira. E é muito bonito escutar isso das pessoas que estão no grupo, né? Quando eu escuto assim, eu tentei acolher, né? Então, quando essa pessoa diz isso, eu sei que é porque ela também está se acolhendo, né? Para ser possível que ela acolher o outro lá no trabalho que faz, às vezes, no SUS, no atendimento, numa clínica, onde é obrigatório ter um relatório
do atendimento e do paciente, né? Mas aquela pessoa está conseguindo ali o que é possível fazer. Né? Não, nenhum de nós está pronto. Eu fiquei muitos anos na psicologia, muitos anos com a educação na área da pedagogia, com os cursos, com as pós-graduações, e eu cheguei na psicanálise no tempo que foi possível chegar. Né? E aí, a gente vai expandindo, né? A psicanálise me trouxe, talvez assim, eu tenha resgatado em mim talvez uma veia artística que estava adormecida, né, que existia em mim na infância, que existia na adolescência, e depois a própria vida me levou para outros caminhos. Mas, como a verdade insiste em aparecer, cá estou eu, na psicanálise, na música, estou escrevendo, né, e estou resgatando as coisas da minha vida através da psicanálise. Essa é a psicanálise do acolhimento. Muito obrigada, Cláudia. Não importa o caminho que cada um faça para chegar, o importante é vir, né? Tem uma frase que o professor Renato uma vez falou para nós no grupo, para mim faz muito sentido para todos os lugares. Fique enquanto te fizer sentido. A partir do momento que deixa de fazer sentido, tá tudo bem para ir e viver outra coisa que não aquilo que a gente tem pensado aqui. Tem alguma coisa que o professor queira colocar? Podemos seguir com as pessoas? Não. Eu acho que assim, né, gente? Eu sou assim, ó, eu sou o único que usa o prefixo prof, né, professor aqui. Mas nós temos vários professores aqui e eu aprendo demais também, né? Aliás, fica a dica aí, né, de colocar um prof na frente do nome de vocês, não é? Porque são mais do que professores, né? Por favor. Perfeito, verdade. Elizabeth, por favor. Boa tarde, meus queridos. Sempre muito bom estarmos juntos, né? Há muito tempo atrás, a psicanálise me encontrou. Eu gosto de colocar dessa forma, trazendo bio, né? Um pensamento em busca de um pensador. Então, eu me considero uma pessoa de muita sorte por causa disso, porque, como trouxe o Caio, né? E acredito que para a maioria de nós que temos essa sorte, né, da psicanálise ter nos encontrado e ter feito sentido para nós, se torna um divisor de águas mesmo. São tantas possibilidades que traz, e que de repente, se não fosse pela psicanálise, a gente não estaria capaz, né, não estaria sendo capaz de reconhecer. Então, a psicanálise, a nossa rede aqui, né, como o professor trouxe, gostei, professor, fez mais sentido do que grupo, né, realmente uma rede de vínculo saudável, né, vínculos saudáveis, com premissa no acolhimento, no respeito, na concórdia. E daí são essas inúmeras possibilidades que nós temos, né, que muitas vezes a gente se julga definido, né, acha que não tem mais para onde ir, que já chegou num ponto que não vai mais, passado ali, e, no entanto, nós somos possibilidades. Enquanto vivemos, enquanto respiramos, sempre tem como expandir, sempre tem como ir além. Então é isso, sou muito grata, né, por todos e por estar aqui com todos. Tive muitas oportunidades, tive coragem suficiente, com certeza por ter essa rede, né, me apoiando, confiando em mim, e me dando oportunidade de confiar. Abracei todas essas oportunidades, me realizei muito,
tenho me realizado muito e acredito que muita coisa ainda pela frente. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Marilda, por favor. Oi, pessoal, boa tarde a todos vocês, né? O pessoal aqui que já nos acompanha há um bom tempo, aqueles que estão chegando pela primeira vez. Falar do GEPA, para mim, é falar de transformações, é falar de um lugar onde eu não tinha a premissa que existisse, porque é um grupo realmente, né, uma rede de pensadores, ignorantes mesmo, como o professor Renato, eu gosto quando ele traz, né, somos ignorantes da nossa, da nossa consciência mesmo, né, e nos colocamos à disposição de pensarmos juntos. Muitas pessoas aqui, nós já estamos, como a Jéssica colocou aí, há uns 11 anos, né, nesse caminho. E o Caio trouxe o modelo do pinguim, e veio aqui o Fernão Capelo Gaivota, não sei se todos conhecem, mas é o pensar diferente. Então, nós do GEPA pensamos diferente. Por que que nós pensamos diferente? Porque nós vamos, né, na contramão. Quando nós falamos de ter fé no processo psicoterapêutico, me parece que é sobre isso que nós estamos falando. Quando nós vamos lá no cartório, que nós não temos segurança de algo, nós vamos dar fé em alguma coisa, né? Nós assinamos papéis. Então, me parece que o processo psicoterapêutico é esse, como o Bill nos traz, né? O ato de fé que nos leva a ter confiança nesse processo, que isso nos leva à esperança. A esperança de transformação interna, a esperança daquilo que possa vir, né, como o Heisenberg fala do princípio da incerteza. Então, lá atrás, as pessoas falavam isso, né, olha, mas o quê, né, você não vai prestar um concurso, você não vai trabalhar na rede da saúde, você não vai fazer isso, você vai montar clínica, isso é loucura, né, então, assim, eis-me aqui, né, a louca da vez, porque eu acreditei que seria possível realmente, né, trabalhar na clínica, estar ao lado de pessoas que traziam essa possibilidade. Então, para vocês que estão vindo pela primeira vez conhecer o que é o GEPA, a nossa premissa é essa, de ajudar pessoas, né, a realmente conseguirem, né, caminhar no seu tempo, no seu momento. E isso não é de um dia para a noite, a clínica não vai acontecer, né, de uma hora para outra, mas isso é um processo, e precisa ter essa rede de vínculos saudáveis. Então, sim, gostaria só de trazer para vocês a importância de estarmos no tripé, né, nossa análise pessoal, a supervisão e grupo de estudo. E o bacana de grupo de estudo no GEPA é que você pode ouvir, como a Cláudia falou, né, nós estamos pensando melhor a psicanálise. Eu tenho um grupo de estudo que acontece às 8 horas da manhã na sexta-feira, que também, né, estamos trabalhando ali, indo para além daquilo que está escrito, indo para além dos pensadores, pensando junto, que também é pensando melhor a psicanálise, mas cada um de nós traz de uma maneira, como a Jéssica mesmo fala, cada um de nós, né, tem o seu jeitinho de trazer a sua expansão, as suas experiências de vida e clínica, porque cada um de nós vai viver experiência. Então, além desse grupo de estudo, ousadamente, eu digo, porque é um tema delicado de se falar, né, nós temos aí, são 4 coordenadores, né, a Luciane aqui presente vai falar um pouquinho também, temos a Magna, a Valquíria está conosco também nesse grupo, a psicanálise e as possíveis concordâncias com as formulações religiosas, porque se nós estamos falando de psicanálise, não poderíamos, né, deixar de trazer ali várias parábolas que nos traz para esse momento, né, de perceber qual vértice nós vamos estar conversando ali com o nosso paciente, porque a clínica, me parece, né, da psicanálise do acolhimento é a não verbal, é o estar sendo. É isso, pessoal. Obrigada a todos. Nós que agradecemos, Marilda. Luciane, pode dar sequência. Lu, acho que está o Lu, está microfone tá fechado. desativado o microfone. E a câmera também.
enquanto ela consegue organizar ali, pode falar, Laís, por favor. Está desativado, agora foi. Boa tarde a todos. Eu também, eu vim da faculdade também, como a Ana Paula mencionou. E nesse meio da faculdade, o mundo universitário, ele é uma cobrança intensa. E é onde eu já havia muitas cobranças, né, desde a infância, e aí triplicou na época da faculdade, porque é cobrança de professores, é cobrança de coordenador, então o tempo todo ali até cobrança dos próprios colegas ali também. E na faculdade você tem que fazer o perfeito, porque o meia boca não serve, o que você acredita não serve, é só o que está dentro de um livro, do que está dentro de uma teoria, e isso que é falado. Ou o que o professor fala é a verdade absoluta. Então, quando quando o Caio falou sobre esse vídeo do pinguim, eu até postei no meu Instagram sobre isso, e lá, aquilo ali, aquela imagem ali, na realidade, sou eu, quando eu me desligo da época da faculdade e vou encontrar a minha própria verdade. Porque desde quando eu entrei na faculdade, porque a universidade que eu estava, ela era muito focada na psicanálise. Então, vamos dizer assim, 70% era só psicanálise. E agora que ela ficou mais voltada agora para o TCC. Só que na época, então, a gente estudou muito a psicanálise. E quando eu conheci a psicanálise, eu acreditava só naquela verdade da teoria. Só aquilo que Freud falava, era só aquilo que Bill falava, e assim ia. E quando eu estudando por minha conta, eu encontrei a Jéssica no Instagram, no YouTube. E aí, onde eu chamei ela, já tinha lançado, acho que essa aula já tinha tempo, ainda ela respondeu, e aí foi onde ela me convidou para participar de um grupo de estudo. E aí é onde eu comecei a participar, e ela me convidou para conhecer o GEPA. Então, depois que eu conheci o GEPA, que eu comecei a participar, eu vi que a verdade absoluta não é só a teoria, é o que a gente acredita também. Então, eu até nem participava do grupo dela, eu nem falava no grupo dela, que eu tinha medo de falar e aquilo que eu estou falando não ser verdade, o que ela queria escutar. É como se eu visse ela como professora. Só que aí eu fui vendo que o grupo ele estava interagindo. Então, como vocês mesmos disseram, não é um grupo, eu coloco mais como um encontro, né? Um encontro para estudo, um encontro ali que é onde todos interagem, falam o que realmente pode ser. E aí vai uma contribuição, e assim a gente vai se nutrindo. E aí eu comecei a ficar mais tranquila, mais leve. Aí ela me convidou para participar do livro. Eu ainda não aceitei, porque ainda tenho essa resistência, só que eu creio que ainda logo vou conseguir. Mas aí, logo em seguida, eu participei também, comecei a participar do grupo do professor Renato, que aí eu fui vendo que realmente não é tudo aquilo que a gente aprende na faculdade. Você aprende a teoria, mas a prática é nós que vamos ter que fazer. Então, quando eu comecei a mudar, eu comecei até a mudar a forma de atender. E aí, os meus pacientes eu vi que eles começaram a se sentir mais acolhidos, mais solto, mais à vontade. Até no momento em que o paciente saía assim, eu ficava chateada, eu ficava brava, né? Aí eu lembrava a Jéssica falando assim, Laís, não é assim, ele tem a liberdade tanto para ir quanto para voltar. E aí eu fui deixando, e foi ficando mais leve, não foi virando uma cobrança como era antes. E o GEPA, ele me ensinou muito isso. E o tripé da psicanálise a gente encontra dentro do GEPA, e é o que eu encontrei. Então, que quando eu falo com alguns colegas meus, eu sempre convido eles. Só que eles estão focados em quê? Concurso público, como mesmo vocês mencionaram, né?
pergunta, mas o que você está na clínica? Só na clínica você está ganhando isso? Não, é o que eu quero liberdade, eu não quero ficar presa a nada, não. CLT, principalmente, não é isso. Mas é ser livre, é poder fazer o que realmente é a psicanálise, que a psicanálise é bem dizer uma liberdade de conhecimentos. Então, quanto mais a gente escuta, mais estuda, mais vai adquirindo mais conhecimento. Como até anotei uma frase aqui uma vez, que o professor Renato falou assim, eu não lembro em qual grupo que ele falou, a clínica começa no modo como o sujeito é recebido e não como ele consegue dizer. Então, é mais ou menos essa fase, assim, não é o que a gente ficar focada no que ele está ali investigando, você está tentando entender o que ele está falando, é escutar, é tentar vivenciar aquele momento que você está ali com o paciente, sentir até o que ele está sentindo ali no momento, né? Então, é uma liberdade. E o GEPA, ele me trouxe essa liberdade. Eu agradeço muito por tudo isso. Nós que agradecemos. Se vocês me permitirem, antes de eu abrir para a Camille, tem um ponto que a Laís falou, mas que outras pessoas também comentaram, que eu acho que é importante a gente pensar. Uma das coisas que também, para mim, fez muito sentido no GEPA, foi essa quebra de competição entre profissionais, que é muito estimulada pelas instituições lá fora, e essa coisa da hierarquia. Então, como um modelo de acolhimento e de humildade, a humildade acho que é muito presente, o professor Renato nos traz isso o tempo todo, mas também como um modelo, né? Nós estamos falando assim, olha, nós utilizamos o livro do professor para poder fazer o grupo e pensar. Por quê? Qual que é o comportamento que a gente recebe? O livro é seu, você pode utilizar. Esse pensamento não é meu propriedade, é seu, leve, expande. Então, esse convite para cada um de nós podermos pensar da nossa forma, do nosso jeito, porque cada um tem uma história particular, chega num momento diferente. Então, aqui no GEPA, não importa se você sabe um pouquinho de teoria ou se você sabe muito de teoria, mas é o quanto você pratica. Então, essa quebra de, eu não vou contar para o fulano, ou não vou divulgar o meu colega, porque senão ele vai passar na minha frente, isso não existe aqui. Então, todos nós crescemos juntos. Se eu vejo um colega que está ali tentando fazer algo, vou lá, eu vou dar o meu, né, o meu apoio, vamos fazer juntos, está precisando de ajuda, a gente pode fazer alguma coisa, cada um vai fazendo um pouquinho. E aí não tem, assim, a hierarquia de comando, né, eu sou o dono, o outro é não sei o quê, não existe isso no grupo. Todos são importantes, todos têm a contribuir. Que aí depois volta na questão da responsabilidade, aí vai depender do que cada um vai estar disponível para se responsabilizar. Não dá para esperar que tudo caia no colo, como nada na vida é assim como o paciente não vai bater na sua porta se ele não souber que você atende, tudo vem em consequência das ações. Mas eu acredito que esse ponto seja muito importante. A humildade do analista, do não saber, nós não sabemos tudo. Eu estou sempre aprendendo com o outro e também com o paciente principalmente, né? Ele que é o detentor das experiências ali. Jéssica, complementando o que você falou para finalizar, eu lembro que você sempre falava assim, não existe uma competição, mas você precisa entender o seguinte, é você que faz o seu ambiente. Então, a sua energia é totalmente diferente da energia daquele outro profissional. Então, às vezes, o paciente se sente muito mais acolhido por você do que pelo outro. Então, não tem por que ter essa competição. Verdade, Laís. Cada paciente vai precisar daquilo que... Do analista em específico. Às vezes, a gente até comenta nos grupos, né? Às vezes, a gente encaminha um paciente, ele pode não chegar. Mas por quê? Porque tem a vibração de cada um. Então, vai vir para cada um de nós o paciente que nós precisamos experimentar, vivenciar. Mesmo que seja aquele que só mandou mensagem e não respondeu, aquele que marcou e não compareceu. Todas essas experiências
fazem parte do nosso amadurecimento, da nossa expansão. Por favor, Camille. Jéssica. Jéssica, Oi? a Lu voltou e ela estava na minha frente. Ah, perdão, cadê? Ah, é que ficou aqui para baixinho. Lu, não vi. Pode falar, Lu. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu gostaria de contribuir, falar sobre o GEPA para mim foi um divisor de águas. No momento eu ainda me sinto como uma menina, né, uma criança caminhando, sei muito pouco, aprendo muito com vocês, porém eu sempre me senti amparada, comento com a Marilda, amparada, acolhida nas minhas dificuldades, principalmente na tecnologia, que vocês viram a dificuldade para abrir um microfone, né? Então, mas sempre me senti amparada quando surge um projeto que eu tenho dificuldade, a Marilda, eu me junto com a Marilda, a Jéssica sempre se disponibilizou na tecnologia e nos estudos teóricos, principalmente o professor Renato. Quero agradecer muito porque a psicanálise para mim realmente foi algo incrível na minha vida, um divisor de água no sentido até mesmo de me ajudar a se achegar na espiritualidade, no sentido que, não de dogmas, mas de eu acreditar naquilo que era possível dentro de mim, que às vezes estava latente, que às vezes eu não reconhecia, e eu consegui dar conta a palavras, sentimentos, colocar nome, na verdade, a sentimentos que eu não encontrava palavras, né? Na época da faculdade, que eu não dei conta de finalizar, porque para mim era um ambiente extremamente ameaçador, né? Mas eu sempre me encantava com as questões espirituais e saúde mental. E através do livro do seu Renato, Acolhida, eu sempre trago, quando eu tenho oportunidade, eu encontrei realmente aquilo que eu procurava, que eu não sabia onde estava, mas finalmente eu encontrei. Como a Jéssica trouxe, né? No tempo certo, a gente vibra e as coisas que é para ser acontecem. Eu queria agradecer pela oportunidade de crescimento, criatividade, que a clínica que eu trago hoje talvez é um pouquinho diferente de vocês. Eu parto um pouquinho para as coisas artísticas e espirituais mesmo. Eu estou escrevendo um texto que traz os três, né, psicanálise, espiritualidade e música, juntos, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Qual que é os benefícios para a nossa saúde mental, espiritual, emocional? Mas tudo isso foi possível porque eu encontrei vocês, principalmente o professor Renato, a Marilda e os demais amigos do grupo, que eu tenho como uma família também, onde a gente pode contar, quando a gente sente que precisa expandir algo, crescer algo. E para quem está conhecendo essa psicanálise diferenciada, que nos oferece uma oportunidade de expandir o pensar, de transformação, não tem nada saturado aqui, nos ensina principalmente, não é, professor Jéssica, o respeito com o outro, né, e reconhece que aquilo que o outro tem é o máximo e também é muito bom, não tem competição, como a Jéssica trouxe, não tem comparação, cada um no seu momento, cada um no seu tempo. Eu acho que é isso que é o mais importante, que a gente leve esse modelo para a nossa clínica, para os nossos pacientes, para acolher e amar eles cada dia mais, né, da forma que cada um merece ser amado e respeitado. As minhas palavras é isso, de gratidão a todos vocês que estão na minha vida. Quero participar por muitos e muitos anos. Nós que agradecemos, Lu, pela disponibilidade. Camille, não sei se só a Camille ou o Roberto vai falar alguma coisa também. Quem sabe, né? O Roberto fale. Eu falei para ele, que depois que eu acabasse eu ia chamar aqui com vocês, agora Roberto, brincando com ele. Vamos lá. Conforme foi construindo, foram vindo várias reflexões aqui para mim referente a isso. E eu acho assim, eu acho que o maior título na questão do GEPA vem do título que é entregue de você poder estar sendo ser humano. Então, eu acho que é o grande título que é validado aqui dentro do GEPA, é esse. Igual a Jéssica trouxe, não tem alguém que seja dono, alguém que, né, que vai
cada um pode contribuir um pouquinho. Então, para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão aqui que são novos, às vezes gera dúvida, né? Ah, mas como que eu vou estar atendendo? Como que eu vou sair formado? Como que eu vou poder ter esse respaldo? E já como dizem as teorias, como diz a teoria freudiana, né, que Freud ali traz, que nada mais assim adianta só o livro ou só a teoria se o próprio analista não tiver a sua própria análise, a sua própria experiência. Então, eu acredito muito nessa questão, e o que o GEPA possibilita é essa questão de que cada um pode trazer a sua própria experiência, vivida em sua análise, vivida na sua vida, porque eu acredito assim, a psicanálise, ela vai para além de você estar dentro de uma salinha atendendo só um paciente, é quando você está com você, quando você está na sua casa, é quando você está com seus filhos, quem tem filhos, com seus amigos, com seus parentes, você passa a ver de uma forma mais clara quando você olha para você mesmo e começa a acreditar em você e você coloca aquilo em prática. Então, é essa que é a maior experiência, é a questão da psicanálise, né? Eu vejo assim, e era isso que eu começava, que eu até falei no começo ali na questão que eu ficava meio contrariada na faculdade, porque trazia uma imagem mais fechadinha de você ter que ser sobre de tal forma. Então, aquilo que o GEPA mais possibilita é de que você não vai ser aquele profissional que você chega e está performando, você vai ser um ser humano, diante de outro ser humano, ali com uma escuta, com um acolhimento, sem julgamento, né, sem memória, sem descer os nossos desejos. É por isso a importância também da nossa própria análise, de que a gente aprende a rebaixar os nossos desejos para não desejar sobre o outro. E quando a gente pode fazer isso conosco, dentro dos nossos vínculos, eu vou colocar do que você vive ali, você consegue acolher o outro. Então, é isso que se torna um psicanalista, e não somente por você ter o título de psicanalista. Vai para além, porque muitas das vezes tem esse título, grandes nomes, né, colocam ali questões de fundar instituições, eu vou colocar assim, mas acho que teve alguém que colocou aqui, quando foi falar, sequer respondia ao outro. Então, aí é algo que a gente possa repensar. Como é que eu posso escutar ao outro se eu não tenho nem palavras para responder ao que o outro está me perguntando, né? E vem dessa questão, para a gente começar a refletir que cada um enfrenta a sua própria limitação, porque nós somos seres humanos e não tem seres humanos perfeitos, então não vai ter um profissional perfeito, e por isso a importância de você rebaixar essa questão de que eu sou tal coisa, sou esse título, e antes eu preciso ser o ser humano que me acolho, que me escuto também, para que eu possa ser para o outro. Deixa eu falar, eu não vou falar. Bom, gente, boa tarde, eu sou o Roberto. O que eu vou dizer assim, né? Acho que tenho uma formatação assim, mais fechada, bem contrário da minha esposa, né, que já tem essa abertura, né, maior de falar e de participar, e eu já, na maioria das vezes, eu estou mais fechado, mas estou sempre atento, né, sempre absorvendo de uma certa forma. E aí, assim, falar do GEPA é até complicado, porque, assim, eu acho que a Camille me perguntou ainda, e há quanto tempo que você está no GEPA? Eu falei, eu não sei ao certo, porque em 2011 eu já acompanhava o Renato, então, enquanto vocês estavam em aula, eu me formei em 2010, né? Mas em 2011 eu já acompanhava o Renato em palestras, algumas 2012, nos livros, então comecei a acompanhar o Renato há muito tempo, e eu não sei nenhum momento certo no qual, né, eu comecei ali os grupos de estudos, mas fez parte. Eu acho que falar do GEPA para mim acompanhou, não em todos os momentos da minha vida, mas nos últimos 15 anos ali tem participado, né, tem estado com tudo que eu tenho vivido. Então, participou ali do final da minha juventude, né, com, sei lá, 20, 21 anos, a minha início do Roberto adulto ali, e acompanhou eu enquanto marido, né, conhecendo a Camille, depois como pai, né, atualmente como pai, e o GEPA ele foi fundamental para cada uma dessas transformações, dessas construções, né, e acredito que tenha muito ainda para
para expandir, né, com certeza, eu acho que todos temos, mas o GEPA ele tem participado nos meus últimos 15 anos aí de toda essa transformação e toda essa construção como pessoa, como profissional, como pai, né, como marido, em todos os sentidos. Então, fica até difícil assim falar do GEPA sem falar da minha vida, né? Porque nos últimos 15 anos está tudo junto aí, está tudo tudo misturado. E é isso. Ô, Roberto, muito Gostaria de bacana. trazer só um ponto que eu Por favor. esqueci de comentar na minha fala. As pessoas falaram depois das experiências com a faculdade, né? E eu acabei também, no começo ali, empolgando, mas eu também fui uma vítima desse ambiente institucional que é baseado numa premissa do deveria, né? Você deveria fazer isso, você deveria ser assim, você deveria saber mais sobre isso. E aqui no GEPA não existe deveria. Esse deveria ser, que pode ser o sinônimo do próprio superego, como o professor Renato sempre gosta de falar, não existe isso. Permanece quem dá conta e, coincidentemente, quem dá conta está aqui hoje, né? A maioria das pessoas estão aqui hoje e a gente segue expandindo. Eu me lembro de uma das primeiras conversas com o professor que eu cheguei assim falando, gente, mas eu não sei isso, não sei aquilo. Professor, calma, respira que você vai precisar de pelo menos uns 2 anos aí para se desintoxicar de tudo isso que a instituição implantou na sua cabeça. Eu pensei, nossa, mas será que é assim mesmo? E realmente é assim mesmo, porque olha, hoje eu me lembro de ter tido contato com um dos vídeos da Jéssica logo lá no começo, quando ela falava sobre Bion, e eu tive que pesquisar alguma coisa sobre Bion. Depois eu estava lá gravando um podcast junto com ela. Se eu continuasse ali só com as ideias da faculdade, eu jamais estaria falando ao vivo em um podcast, porque assim como o Roberto, eu também tenho um certo pavor até de falar em público, que foi se dissolvendo aos pouquinhos, e hoje eu consigo me permitir aqui abrir a câmera, falar, ainda estou, né, aos pouquinhos enfrentando essas batalhas aí, mas hoje eu vejo isso como uma leveza. Hoje não tem ninguém me pressionando a falar aqui. E eu estou aqui falando porque eu me sinto amparado, porque eu sinto que tem uma família aqui junto comigo e pessoas que eu não hesito em dizer, eu amo fazer parte dessa família e pertencer a esse lugar. Então, muito obrigado. É só isso que eu gostaria de dizer ali um pouquinho, uma contribuição a mais. Poxa, Caio, muito rico. Muito obrigado pela contribuição. E, Roberto, muito bacana que você trouxe, só um adendo antes da Ludmila falar, porque o professor Renato sempre trouxe isso para nós também nos grupos. Quando nós falamos do psicoterapeuta ou psicanalista, independente do nome que cada um queira dar, é uma integração com a vida pessoal mesmo, porque você não desliga a luz, fecha teu consultório, vai para casa e vai agir de outra maneira. Então, ele sempre fala da integração, nossa, do todo. Ali é como eu trato a minha família, como eu vou tratar alguém no supermercado, como eu vou viver, então, é como ver a vida. E eu acho muito interessante, uma vez ele trouxe esta forma, e para mim faz sentido, que a psicanálise do acolhimento é como uma lente, é uma forma de eu ver o mundo, de eu me envolver com as pessoas. Não é só ali no setting terapêutico, é num todo. Então, achei muito bacana o que ele trouxe. O professor quer contribuir com algo? Não, a Ludmila quer falar. Por favor, Ludmila. Vamos lá, Ludmila. Oi, pessoal, boa tarde. Eu também, como alguns relataram aí, às vezes fico um tanto tímida, né? Às vezes até de aparecer em vídeo e também de falar. Mas eu sou baiana, né? A maior parte, a nível de sotaque, né? A maioria eu ouço o sotaque mais paulista, né? E inclusive com o que a Jéssica falou, né? De que aparece para a gente que precisa aparecer, por incrível que pareça, ficava aparecendo sempre para mim as postagens do professor Renato, né? Quando eu vim em contato a primeira vez, eu não vou me lembrar exatamente, né? Foi mais alguma frase, algum pensamento daqueles que ele posta sempre. Eu falei, caramba, isso faz sentido. Aí, né, fui seguir, né, no Instagram e comecei a olhar e ler, e vira e mexe aparecia. E eu ainda resisti, digamos assim, durante um tempo, mas depois, quando eu fui tocando um pouquinho mais, eu falei, gente, isso faz todo sentido com o que eu sempre pensei, né? Eu também vim do curso de psicologia, e eu sempre fui muito identificada com a psicanálise, mas
Aqui na minha região era uma abordagem mais lacaniana, né? A maioria dos professores lacanianos, eles sempre diziam que a gente tinha que ser muito distante, muito sério, né? Usar muito silêncio, né? E até termos, né, dar batida no paciente, eles usavam as intervenções como se tivesse que bater, né, e eu achava aquilo tão pesado, e eu simplesmente não conseguia, mesmo no período da prática, né, que eu estava ali com os atendimentos com os pacientes, e aí quando tinha a sala de espelho, né, a gente assistia os professores atendendo, e eu pensava assim, gente, eu não consigo fazer isso, não vou conseguir fazer desse jeito. E eu achava que eu era uma pior por isso, que eu não ia, né, eu ficava duvidando da minha capacidade de atuação enquanto psicoterapeuta, porque eu achava que eu não ia conseguir acompanhar aquilo que era o ideal deles, né? E aí, quando falava que não pode ter empatia, que você não pode ficar com peninha do paciente, né? Que, na verdade, a questão não são os termos, mas assim, é uma cultura de não compaixão, né? Não, você não pode acolher demais, você tem que deixar ele se virar, sabe? E eu achava aquilo muito bruto, né? E eu fui fazendo terapia, fui passando, né, por vários terapeutas, e mesmo que tenha, né, foi me ajudando em um determinado ponto, eu ainda não concordava, eu ainda ficava incomodada, né, de às vezes sentia muito brutal, né? E daí, quando eu vim ter contato, né, com o Gepa, com o professor Renato, foi a sensação foi literalmente como encontrar um oásis no meio do deserto, né? Então eu falei, gente, existe, né? Tipo assim, finalmente existe, porque eu acredito, né, que essa terapia com acolhimento, a gente sim se preocupando com quem a gente está ali acompanhando, estando juntos de coração, né? Então, eu fico muito grata. E a cada grupo, a cada estudo, ver que tem outras pessoas, ainda que distantes geograficamente, né, mas que pensam ali muito parecidos, que a gente tem esse clima de concórdia verdadeiro, né, espontâneo, isso é um consolo, assim, de verdade. Então, muito obrigada por vocês sempre terem, né, esses braços abertos para me acolher, e realmente eu senti essa sensação de rede de apoio mesmo, né? Tipo assim, poxa, que bom, né? Tem que, o fato de ter outras pessoas, né, ali pensando, falando, você fala, meu Deus, não estou sozinho, né? Isso dá o suporte, porque às vezes o todo em volta, né, de outros colegas também já passei por essas perguntas, né? Você não vai fazer concurso público, né? Como assim? Você não quer essa estabilidade? Eu falo, gente, que estabilidade é essa, né? De passar a maior parte das horas do dia fazendo algo que detesta, né? Coisas ali, as burocráticas, coisas que você não acredita, como assim, né? Não faz sentido. E aí ter essa liberdade, assim como uma colega falou, né, meus atendimentos passaram a ter muito mais sentido. Quando eu tive a liberdade de ser eu mesma, de ser quem eu estava sendo, né? E com o acolhimento, inclusive eu vi um desenvolvimento, uma expansão também de quem acompanhava muito maior. Né? Então, só gratidão mesmo à GEPA, que eu considero uma família, né, ainda que distantes. Mas muito obrigada por existirem, por cada colocação que cada um faz, né? Também, né, que visualmente do livro também já fiquei, não tenho capacidade, ainda estou nesse processo, né, de construção, né, também de mim mesma, mas, assim, o fato de ver vocês fazendo e, né, estando juntos, mesmo estando distante geograficamente, mas quando a gente vê aí as fotos, os vídeos, né, de vocês reunidos, não dá uma vontadezinha, ainda está nos seus planos de ir aí presencialmente também, no evento, vamos me organizar para isso. Né? Mas muito obrigada por já estarem há mais tempo nessa caminhada, né? E partilhar, né? Essas expansões, as partidas que cada um faz, né? Fortalece muito a gente aqui. Obrigada. A gente que agradece. Acho que dá para a gente já ir nos encaminhando aí para o finalzinho, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Últimas palavras aí. Fiquem à vontade para a gente ir encerrando. Posso falar? Não estou na frente de ninguém aí? Alguém quer falar?
Pode falar, Amanda. Pode falar, Amanda. Eu também, né, para quem não me conhece, meu nome é Amanda, né, estou bastante tempo aí também no GEPA, né, quase desde o começo, praticamente. Também participei de alguns dos livros, né, dos cursos, enfim. Tive grupo de estudo, precisei dar uma pausa, porque a vida entrou no caminho, né, se Deus quiser, em breve retomo também. Mas teve alguns pontos, né, que, principalmente esses últimos relatos aí, né, do Roberto também, que chamam a atenção, porque essa é uma outra premissa nossa, né, do GEPA, que é a verdade, é o acordo com a realidade, é realmente estar aberto, né, deixar, assim, a mente aberta para a verdade, né. Então, isso inclui também ser verdadeiro. É por isso que quem conhece o GEPA, né, quem se encontra, aliás, quem encontra o GEPA acaba se encontrando no GEPA, porque fora daqui, né, a gente vê tudo quanto é tipo de cenário, nesse meio psicanalítico da psicologia, no meio institucional, no meio acadêmico, né, e tudo permeado, né, de muita cobrança e de muita atuação, né? A Camille até trouxe isso, né? Ela falou que é difícil para quem não consegue performar, né? A gente não está performando, né? Porque a gente é verdadeiro. Então, o Roberto também falou ali que é difícil falar do GEPA sem falar da própria vida, porque, né, é uma integração. Essa é outra premissa, né, do GEPA. A gente sempre está buscando essa integração. Estamos abertos para isso, né? Então, a gente tem cotas, né, na nossa personalidade, a gente está sempre buscando ser uma pessoa íntegra, né? Então, e levar essa integridade para a clínica. Na verdade, esse é um correspondente também para a saúde mental, né? A desintegração que corrompe a mente, corrompe a alma. Então, essa é outra premissa do GEPA que eu achei muito importante enfatizar, é que a gente está aqui para ser verdadeiro, né? E ir se transformando, porque a verdade é isso também, né? A verdade é a gente corresponder com o processo da vida, que é de transformação. A gente está mudando o tempo todo, essa é a única constante, né? Todos os cenários estão sempre em transformação e a gente só vai seguindo esse fluxo da vida e leva isso para a clínica também, para que o paciente esteja à vontade, né? Seja acolhido suficientemente para que ele também possa viver isso. Então, deixo a minha gratidão aqui também, espero que essa aula, aula não, né, esse encontro possa trazer bons frutos também para quem está aqui e está conhecendo agora, para quem vai assistir depois também, né, e pode conhecer um pouco mais do que é fazer parte desse movimento, né, do GEPA. E eu estou à disposição aí também para tudo, né? O que precisarem, no que eu puder ser útil, eu estou aqui para ser útil também. Então, muito obrigada e espero continuar esses encontros aí com vocês. Sempre muito útil, Amandinha. Bom, pessoal, acredito que já seja o suficiente por hoje. Estamos iniciando um ano com esse encontro aqui para falar um pouquinho do GEPA, mas ao longo de 2026, com certeza nós teremos eventos, teremos cursos que vão ser divulgados aos poucos. Aqueles que queiram fazer parte, depois a gente vai deixar o dia e horário de cada grupo de estudos que já acontece, vocês podem estar integrando em mais, se possível, porque a gente vai construindo ali a nossa percepção da psicanálise, ouvindo várias pessoas, isso é muito bacana, porque às vezes a forma como um fala a gente compreende, depois conecta com o que o outro falou, e assim a gente vai construindo aquilo que a gente vai sentindo de psicanálise. O professor gostaria de deixar algo para finalizar? Eu acho que é isso mesmo, agradecer a todos que participaram, né, que tiveram disponibilidade de falar um pouquinho também para a gente, né, para a gente aprender um pouquinho também, e tá aí, né, passar um avião.
E está aí o convite, né, para participar de alguma das turmas aí de coordenação. Acho que é isso. Só agradecer. Então, bom final de semana para todos. A gente se vê num próximo encontro, num próximo evento. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.